Oscar Meireles, administrador da Quinta da Lixa, é o nosso convidado na edição de hoje das Conversas na Linha. Com quase 4 décadas de uma vida dedicada à produção e comercialização do vinho verde, o experiente administrador da Quinta da Lixa e do Hotel Monverde, um empreendimento turístico dedicado ao enoturismo, fala dos novos desafios para este importante setor de atividade na nossa região. Oscar Meireles representa um dos maiores produtores da região do vinho verde e assumiu em 2019 as funções de vogal do comércio na Comissão de Viticultura da região dos vinhos verdes. Uma conversa gravada na véspera da reabertura do Hotel Monverde para acompanhar neste Conversas na Linha. Oscar Meireles, como é que tem sido este tempo de reajustamentos provocados por uma imprevisibilidade, que é isto da pandemia e do Covid? Como é que o vinho verde na nossa região se tem readaptado àquilo que são as novas circunstâncias do mercado? Como deve compreender, ninguém estava à espera da pandemia a nível mundial, porque a nível mundial temos que fazer aqui separação de vários setores, mas que ninguém estava a contar com isto, não é? Em relação à região dos vinhos verdes, Quinta da Lixa, enoturismo, toda esta mistura em termos económicos da região, sofremos todos muito. Há colegas que sofreram mais do que outros, pela vertente em termos da distribuição e no segmentos em que estavam inseridos em termos comerciais, porque uns estavam mais vocacionados para a Euroreca, outros para a distribuição, outros para a exportação. Por isso temos que, em termos comerciais da região, dividir em 3 patamares. Penso que em termos da região num todo, as coisas não são tão graves ou alarmistas como muitos dos colegas querem demonstrar. É duro, é difícil, que não era, porque tudo previa e toda a gente tinha isso em termos de previsões, que o ano 2020 iria ser um ano ótimo para a região dos vinhos verdes. Aconteceu isso, é uma situação que não podemos controlar. Agora temos que tentar, em termos positivos, e sair disto e pensar no futuro. Os indicadores dos 2 primeiros 2 anos e meio, até por aquilo que fomos ouvindo, para a produção do vinho verde, ou para, digamos, a comercialização, neste caso, a comercialização do vinho verde, estavam a ser com indicadores muito otimistas. Sim, aliás, isso é todo, quer dizer, isto depois é o fruto do trabalho que vem sendo e que acaba por nós colhermos os frutos deste trabalho, porque todas estas campanhas que a CBR tem feito, e todos os operadores e todos os colegas que temos feito na região, isso depois tem que vir ao de cima, não é? E mesmo pela qualidade dos vinhos que temos apresentado a nível mundial e a nível nacional, a todos, em termos qualitativos temos evoluído muito, por isso mesmo isto tem. Agora, fomos apanhados nesta teia em termos do confinamento e do Covid, que temos é que ter a cabeça fria e pensar que vamos passar isso e que todos vamos ficar bem e que vamos. Agora, foi um contratempo, vamos ter alguma recessão em termos das percentagens que toda a gente estava prevista, mas estamos no caminho certo, e que peço a todos os colegas que continuam com a mesma vocação que tinham no início do ano, que vamos vencer isto.
A Quinta da Lixa é um dos players privados que tem vindo a crescer e a assumir-se como um dos maiores na região dos vinhos verdes, com muita capacidade de exportação. Com estes constrangimentos, como é que poderá ser, digamos, o reajuste àquilo que é a exportação de vinho verde, que tem vindo cada vez mais a conquistar mais mercados e a aumentar os seus números noutros mercados onde já está há mais tempo? Em relação à Quinta da Lixa, repare, eu até não gostava de falar muito em relação à Quinta da Lixa, porque a Quinta da Lixa, como deve compreender, nestes últimos 10 anos tem investido em termos de em termos de futuro. E, quer dizer, depois os resultados vão aparecer, porque a Quinta da Lixa neste momento, em termos de vendas, está confortável. Em termos de vendas, em termos de períodos homólogos em relação ao ano passado, estamos acima do ano passado, mas é tudo um fruto do trabalho que vem de montante. Agora, eu não gosto de falar disso porque sei que tenho colegas com muitas dificuldades, e que respeito muito as dificuldades, mas foi um caminho traçado pela Quinta da Lixa há 10 anos, que, pronto, em termos de exportação, estamos muito alavancados na exportação, que ultrapassa já os 50% da exportação, e em termos de mercado interno, que estou nas grandes superfícies, na distribuição moderna, que se tivesse no canal da Horeca, se calhar teria sido tão penalizado como os meus colegas, mas isto são frutos que uma pessoa, que são adivinhos, e que nós nunca sabemos o que é que nos pode acontecer em termos de futuro, não é? O consumo a nível nacional, em termos de exportação, baixou, ou para já ainda não é possível fazer este tipo de comparação? Não, em termos de consumo de exportação, eu penso que as coisas estão dentro do mesmo ritmo de exportação, tanto da Quinta da Lixa como dos colegas. Porquê? Porque nós, aquilo que eu há bocadinho frisava, é que nós tivemos a nível mundial vários tempos de confinamento de vários países e de várias zonas, por isso mesmo há um equilíbrio em termos de vendas, uns fecharam, outros abriram, por isso mesmo há um equilíbrio de vendas entre Quinta da Lixa e colegas, e que penso que em termos de exportação, que os desvios não são muito acentuados. Ainda na vertente de vinho verde, o Oscar Meireles falou, e eu gostava também de realçar isso, que em termos de vinho branco, o verde está no topo. Olha, eu posso ser crucificado por colegas e que tenho bons amigos de outras regiões disso, mas sabe perfeitamente o fraquinho que eu tenho pela região e pelos investimentos que tenho na região, e em termos, agora fugir um bocadinho disso, em termos técnicos, que agora quero, temos um dos grandes vinhos a nível mundial de vinhos verdes, que é os brancos. Oscar Meireles teve a oportunidade, pela sua geração, de estar aqui a fazer parte de uma geração que operou uma grande transformação na região e na produção do vinho verde. Como é que avalia estes cerca de 30 e muitos, ou 40 anos que está ligado à produção do vinho, como é que avalia esta evolução e aquilo que é o posicionamento hoje da região dos vinhos verdes, equiparável, deixou de ser, digamos que, uma região ou um produto, digamos, de periferia, para estar equiparável com outras grandes regiões a nível nacional e mesmo mundial? Sim, eu diria e retificava a nível mundial, porque hoje não nos envergonha nenhum de qualquer, seja a Quinta da Lixa ou qualquer colega, pegar numa garrafa debaixo do braço e ir a qualquer parte do mundo e apresentar os nossos vinhos verdes em qualquer parte do mundo. Agora, aquilo que me diz de há 40 e tal anos
até hoje há uma modificação muito grande. E não é por acaso que eu recordo os meus inícios quando comecei com responsabilidades em termos próprias, em termos privados, quando saí da empresa onde estava a trabalhar, que aqui, que é de conhecimento, que era o solar do Asal, e que era a lixa era conhecida como o Asal da lixa, também uma da vertente de uma casta, que eu disse, eu não me entendo com esta casta, porque é muito ácida, é muito boa para fazer lote e fazer blandes para os armazenistas a granel, mas eu com esta casta não vou conquistar o mundo, porque já sabia e tinha alguns conhecimentos do consumidor a nível internacional, e não é por acaso que há 32, 33 anos cortei vinhas de Asal e plantei o Trajadura, que o meu pai que me perguntou se eu estava bem da cabeça e sabia o que é que eu estava a fazer. De facto, houve aqui uma transformação enorme. A que é que se deve esta transformação e o consequente sucesso do vinho verde na atualidade? Olha, o que sucesso e que não podemos tirar mérito a isso foi a invasão dos enólogos novos que apareceram na região. Aliás, que foi na região dos vinhos verdes e em toda a região a nível nacional. Em termos de preparação, em termos de analogia dos enólogos com as universidades que nós tivemos, a UTAD em Vila Real, que revolucionaram, aliás, não foi a região, foi a nível nacional, todas as mentalidades que nós tínhamos no passado. No passado, eu sou do tempo do enólogo de lhe chamar mestre. Eu aprendi com mestre e hoje eu já não ouço falar no nome de mestre. Temos o enólogo, temos o engenheiro, temos essa situação. E ainda bem para a região, porque estávamos muito formatados a um mestre e havia poucos mestres em termos de analogia. E, portanto, isto conseguiu, com esta disseminação de conhecimento, permitiu que o vinho pudesse ser melhor tratado? Sim, eu penso que sim. A única coisa que eu peço, pela curiosidade que eu tenho e dos conhecimentos que tenho, é que os meus enólogos não estraguem aquilo que nós produzimos de bom na vinha. Oscar Meireles, vindo agora para a questão do enoturismo e do turismo, primeiro fazendo aqui o enquadramento para quem ouvir esta nossa entrevista, a Quinta da Lixa tem uma marca muito forte na produção de vinho e na comercialização de vinho, e a determinada altura decidiu investir naquilo que era criar uma infraestrutura que pudesse trazer as pessoas ao conhecimento daquilo que é a produção do vinho e pudessem também desfrutar de uma boa estadia turística. O que é que vos levou a investir nesta perspectiva, e que mais valias é que isso trouxe também para a valorização daquilo que é o produto distintivo da região, que é o vinho verde? Olha, como sabe, eu já há 30 e tal anos, quando iniciei este projeto, sempre tive o carinho pelo enoturismo. E sempre dizia, e tenho, e que sou convicto nas minhas convicções, de que o enoturismo não pode estar dissuado ao vinho. E por sua vez, nessa altura, já na fundação da Quinta da Lixa, eu tinha lá um mini museu, uma salinha para enoturismo disso. Agora, não estava satisfeito, porque gostaria de uma situação de marca, tanto para a Quinta da Lixa como para a região. E quando nós adquirimos esta propriedade, foi uma das propriedades que eu tinha, porque esta propriedade tem algo, em termos sentimentais, tem alguns valores para mim, porque foi uma propriedade que eu vinha cá comprar o vinho com o meu pai, onde nós estamos hoje, e eu, na brincadeira, como quando uma pessoa é pequenino, que diz que vou ser piloto e não sei o quê, aqueles sonhos que uma pessoa tem de pequenino. E eu dizia com o meu pai, que já não era assim tão pequenino, e disse ao meu pai que esta quinta que tinha que ser minha.
naquela situação que o meu pai riu-se, porque nunca pensou no caminho que eu iria seguir, e quando adquirimos esta propriedade, falei com o meu irmão e disse-lhe, o meu irmão na altura teve alguma restrição em relação ao projeto, mas depois tentei-lhe dar a volta e disse que iríamos fazer uma casa para os amigos, e ele aí para amigos e para clientes, porque estava no nosso convênio em termos de negócio. Só que depois o tempo vai passando e, como deve compreender, este projeto demorou 3 anos a ser preparado, porque era um projeto muito sério e muito dinheiro de investimento, só que eu sempre acreditei nisto, e tanto é que neste momento tenho sucesso. E fomos evoluindo num projeto que eu disse, fazer uma coisa igual ao mesmo, não, então vamos fazer uma coisa profissional e vamos alavancar. Resumindo disto tudo, estou muito contente com o projeto, foi uma mais-valia para a região, uma mais-valia para a Quinta da Lixa e uma mais-valia para o Concelho de Felgueiras e de Amarante. Esta situação, em termos, o turismo será, digamos, um dos setores que porventura, nesta altura, possam ser mais sacrificados com aquilo que são os medos e o confinamento gerado daquilo que pode ser a disseminação dos perigos da saúde provocadas pela pandemia. Como é que o Monverde, este espaço, enquanto espaço turístico, não é, que é, digamos, o sustento do espaço, se está a readaptar, sei que vai reabrir, está a readaptar, e quais são as expectativas? Nós amanhã vamos abrir, fizemos esta semana toda testes em termos de layout e toda esta situação em termos de segurança. Estamos completamente seguros em termos de segurança para os nossos colaboradores e para os nossos clientes, e o que eu posso dizer que eu dizia e falava em tom de brincadeira há coisa de um mês com o diretor, porque como em termos da minha responsabilidade, que tenho que dar algum alento aos meus colaboradores, que dizer que o Monverde era um dos primeiros a sair desta fossa que estamos a passar. Porquê? Porque é isto que nós temos em termos de qualidade, em termos de segurança, fora dos grandes centros, e com todas em termos de segurança, em termos de saúde, que nós vamos ter. Ele ria-se, e hoje, não é por acaso, hoje de manhã me disse que eu que tinha razão, porque estou esgotado para o próximo fim de semana. Era isso que lhe ia perguntar. Pode aqui haver, digamos que, um aproveitar daquilo que possa ser um reconfigurar do turismo em termos de benefício interno, vá para fora cá dentro, as pessoas, em vez, atendendo a tudo aquilo que são as restrições, poderem consumir mais aquilo que têm dentro e que muitas das vezes não valorizam, mas que tem muito valor. Sim, nós, o Monverde, já há 2 anos a esta parte, temos clientes de externos e nacionais. Estamos à vontade nesse contexto, porque em termos percentuais estamos a trabalhar a quase com 50-50 a nível internacional e a nível nacional. Agora, se me perguntar se tivemos quedas e reservas que tínhamos de contratações para 2020 no Monverde, a nível internacional, que foram canceladas, mas que me alegra que a partir desta semana já tivemos contactos a nível dos Estados Unidos, querem já para setembro e outubro e novembro para vir para cá. Agora, iria ser um bom ano para o Monverde, mas temos que encarar as coisas como foram. Tive dois meses fechado, que já é muito difícil reaver os 2 meses fechados, como deve compreender
toda esta estrutura que tenho cá, mas que temos que estar com a cabeça fora da areia e pensar no futuro e que amanhã, o dia da manhã, que vai ser melhor. E só assim é que nós vamos conseguir dar a volta a estas situações todas. Oscar Meireles, para concluirmos, expectativas para o futuro deste ano e anos seguintes? Olha, expectativas, pronto, quer dizer, tudo vai depender desta pandemia e deste vírus que é desigual, que uma pessoa não sabe onde está, por muito que uma pessoa possa fazer. Se isto não vier a atrapalhar, se este vírus não vier a atrapalhar no futuro, na segunda vaga, como depois, repara, eu fico confuso, penso eu, e outros amigos e colegas que não sabem, que agora ameaçam a segunda vaga e não sei o quê. Quer dizer, se não houver segunda vaga e que acho que nós parámos alguma altura e agora é em termos de futuros positivos e enfrentar as coisas porque vamos vencer, porque a nível da mentalidade nossa portuguesa nunca ninguém nos derrotou. A retoma, digamos que será gradual, mas terá, digamos que aquilo que vinha de trás e que esta pandemia suspendeu, retomar-se-á e com mais alento, porventura. E mais lento. Acho que o problema da pergunta que faz, acho que vamos ter isto é mais lento, certo? Agora, temos é que ter consciência do que é que passamos disto, porque a nível nacional o Governo tentou reagir dentro do que era possível ou mais do que era possível. Vamos ver a fatura à frente, porque isto é muito, muito importante isso. Ora, se for diluído no tempo, pronto, acho que estamos todos de bem e que eu peço a todos os colegas que pensem na positiva e que vamos vencer isto. E este setor será seguramente um setor de afirmação nacional? Ou seja, quer dizer, eu sou suspeito de falar nisso, mas é tanto para a nível nacional como para a Quinta da Lixa.